nosso encontro de história. A gente vai agora fazer o módulo que a gente iniciou semana passada, né? Eu passei para vocês uns vídeos que era para introduzir aquilo que eu vou falar nessa aula. A gente vai discutir um pouco sobre quais são os conceitos de cidadania e olhar um pouco o iluminismo com a visão americana do termo, até porque a gente vai passar um pouco para entender como o iluminismo diretamente influencia a independência dos Estados Unidos. Vamos lá? Vamos com calma. Os vídeos da semana passada, a gente falou bastante sobre a questão de que alguns direitos foram tirados daquelas crianças, vocês lembram? A ideia é que o iluminismo trouxe para a atualidade uma figura muito grande. Qual é a figura? Direitos humanos. Essa figura ela vem sendo buscada então desde esse século das luzes até anterior a isso. E os homens eles vão buscando espaço. E aí a apostila de vocês, você já pode abrir aí comigo, na página 106 e 107, ela tem algumas imagens. Essas imagens são de manifestações sociais. E o importante de você pensar sobre essas manifestações é que o fato do povo poder sair às ruas já é um direito adquirido, que antes não existia. Nós estudamos juntos o absolutismo, nós estudamos juntos as questões dos impérios, vocês estudaram isso no 6º, no 7º ano, e até chegar nas aulas que a gente proporcionou no 8º ano, que foi a partir do período feudal. A ideia é básica, gente. Hoje, ou atualmente, nós temos um conceito de cidadania que precisa ser compreendido por vocês. E aí, então, você já pode abrir na página 108, e eu vou começar lendo com vocês esse quadrado aí do Jaime, que fala o seguinte, Jaime Pinsky. Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei e é, em resumo, ter direitos civis. É também participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais, aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva. O direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice tranquila, exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais. Então, todos esses direitos, toda essa gama de direito faz parte daquilo que nós conhecemos como cidadania. Nesse momento eu vou vir para cá, para que você consiga pausar o seu vídeo, para você poder copiar a lousa. Gente, essa lousa aí foi um arranjo, espero que vocês gostem. O Theo não vai gostar muito, né, Theo? Porque você vai ter que copiar. O pessoal que já tinha o caderno de história, a gente vai continuar, então vocês já deixem aí a parte de história para que vocês copiem, porque eu consegui fazer sempre, quase sempre por lousa, né, gente? Então, vamos lá. O iluminismo, ele, na verdade, influencia muito nesse conceito de cidadania. A cidadania é ter direitos políticos, é ter direitos civis e é ter direitos sociais. E um ponto muito importante é que ela tem que garantir todos esses direitos que já são nossos, como a vida, a liberdade, a propriedade e a igualdade. Claro, o conceito e a cidadania em si, ela não é igual em todos os lugares do mundo, tá? Então a gente vai ver que em determinados lugares a cidadania ela é bem limitada, assim como tem lugares que a cidadania é bem mais ampla do que, por exemplo, no nosso país. Então, todo esse conceito de cidadania tem que ficar claro só o quê? Que a partir dessas lutas, desses iluministas que a gente estudou nas últimas aulas, é que se ampliou o acesso nosso a buscar os nossos direitos. Então, manifestações públicas, poder se posicionar numa rede social, isso era impensado antes dessa figura nova, desse iluminismo, dessa luz às ideias. Na verdade, as pessoas só aceitavam e isso ficava como está, porque ninguém tinha direito a buscar, de fato, os seus direitos. Então, tudo isso é resultado de lutas que vão acontecendo com o tempo, com o passar dos séculos. O que eu quero passar agora para vocês, também está na página 108, é a diferença entre o público e o privado. Isso é legal porque tem a ver com a aula que a gente fez de absolutismo. Por quê? Lembra que uma das figuras do rei absolutista é o chamado patrimonialismo. O que é o patrimonialismo? Lembra que se confunde, ou seja, o dinheiro que é do Estado, o rei podia comprar suas perucas, ele podia comprar suas roupas. Lembra que isso tudo era a mesma coisa. A partir desse conceito de cidadania, nasceu e ficou bem diferenciado o que é público e o que é privado. Eu gostaria que vocês dessem atenção ao último parágrafo
da página 108, até mesmo grifar assim, tá, gente? O espaço público é onde se dão as relações políticas, das quais os cidadãos podem participar votando, sendo votados, protestando, propondo, exigindo. Esse espaço é regulamentado por lei. Então, é o espaço comum da sociedade. Não é terra de ninguém, é só um espaço comum. Então, tudo que eu posso fazer nesse espaço comum, você também pode. Então, eu tenho direito a votar? Atualmente, vocês não têm por causa da idade, mas vocês, quando puderem, vão votar. E o nosso voto é contado de forma igual. Ah, não, a professora tem um voto que pesa mais no final. Claro que não, tá, gente? E aí, a gente vai para a página 109. Enquanto o público é esse espaço que é comum, o privado, já pode grifar também na página 109, é onde se dão as relações que dizem respeito à intimidade e aos interesses e direitos privados que pertencem a um indivíduo ou a um grupo de pessoas próximas. Gente, então assim, o espaço público, como a gente acabou de ver, ele é comum. O privado é o seu espaço individual, não só seu, mas é um grupo que você pertença. E aí, quando há um conflito entre essas duas forças, essas duas frontes aqui, aí vai entrar o sistema judiciário. Por quê? Quando, por exemplo, você, por vontade própria, matou alguém, você invadiu um espaço que era público, ou seja, todo mundo tem direito à vida. E quando você, por vontade própria, veio e ofendeu aqui, o judiciário entra. Então, há sempre os confrontos entre os públicos e os privados. Só que a questão é o quê? Atender sempre aquele que necessita, dando sempre uma ênfase maior àqueles que não têm nem como se defender. Por isso que nós temos os chamados as minorias, né? Por exemplo, os negros, os homossexuais, são pessoas que eles são a minoria de fato, ou talvez nem tanto, porém eles não têm os seus direitos ouvidos ou correspondidos. Beleza, gente? Então a gente aí parou na 109, vocês podem fazer as atividades, inclusive já um parênteses para ver se você assiste meu vídeo aí pelo meio. As atividades serão feitas todas, tá, gente? Já para o próximo encontro a gente vai entrar no novo módulo, então todas as atividades, tanto da parte de classe como as de casa, eu vou liberar para vocês fazerem, inclusive mandarem fotos para mim, para eu garantir o pontinho de vocês, tá? E no outro encontro, passo as respostas como eu fiz nos módulos anteriores. E aí a gente vai entrar, propriamente dito, isso aqui não é o título da apostila, porém eu criei o chamado Iluminismo Americano. Por que a professora criou isso? Nós sabemos que o iluminismo, de fato, ele nasce na Europa e Estados Unidos não está na Europa. Só que esse iluminismo, ele vai ultrapassar as barreiras, principalmente através de folhetins, da própria enciclopédia que a gente falou na aula de iluminismo, ele vai alcançar outros continentes. Claro, ele vai alcançar outros continentes, mas nem sempre os direitos eles vão ser usados da mesma forma. Por exemplo, a burguesia inglesa se apropriou dessa ideia iluminista para enriquecer mais e para explorar os pobres. A elite colonial americana também se apropria da ideia do iluminismo para quê? Para aumentar aí o seu espaço de comércio e inclusive quebrar o que nós chamamos de pacto colonial. Então assim, não tenham na mente de vocês que o iluminismo ele se foi empregado sempre da mesma forma. Não foi isso que aconteceu de fato, tá, gente? Isso está na página 111 de vocês. Agora a gente vai para as páginas 112 e 113. Fiz um mapa mental bacaninha aqui, que vai ficar bem legal para você entender. Vamos lá. Século 17, quem na verdade vai colonizar os Estados Unidos é a Inglaterra. Ponto importante. O colonizar da Inglaterra é muito diferente de Portugal e de Espanha. Primeiro que eles foram mais atrasados com relação a Portugal e Espanha, que foram os primeiros a empreender as grandes navegações. Segundo, o que nós sabemos das colonizações portuguesas e espanholas é que eles eram muito controladores e que a gente estudou também, existia o chamado pacto colonial. O que é isso? É a exclusividade da colônia. Então assim, quando eles chegaram no Brasil, o Brasil só podia comercializar com Portugal e ninguém mais. O Brasil não podia trocar e nem vender e nem comprar mercadoria que não seja de Portugal. Aqui, a Inglaterra ela foi bem mais frouxa, se é assim que a gente pode dizer.
Então, assim, quando eles vão colonizar as chamadas 13 colônias, como foi separado o território dos Estados Unidos, a gente fala que tinha as colônias do norte e as do sul. As colônias do norte, se você olhar o mapa aí da página 112, que é muito legal e muito bem explicado, gente, nós temos que o norte é o que fica próximo da Europa. Por estar próximo da Europa, o clima é igual, ou seja, é o clima temperado. Então, na verdade, a Inglaterra, ela meio que foi desinteressada nas colônias do norte, principalmente. Então, as colônias do norte, eles tinham as manguinhas de fora, mais ou menos isso. Por quê? Porque não havia um interesse por parte da Inglaterra, tanto que eles deixaram qualquer grupo de pessoas entrar ali e povoar. E aí, o grupo que mais vai colonizar, ou que vai chegar em maior número, são chamados puritanos. Eles eram protestantes e eles estavam fugindo da Inglaterra por causa da perseguição religiosa entre católicos e protestantes. Eles também podem ser chamados de calvinistas, tá? Se você ler em algum lugar, não confunda. Então, eles vieram para as colônias do norte, e as colônias do norte, elas sempre foram muito independentes. Pelo fato da Inglaterra não se interessar muito, eu tô falando da colônia do norte, gente, porque diferente da colônia do norte, a do sul, ela tem um clima subtropical. E aí, sim, interessa a Inglaterra. Por quê, professora? Porque a Inglaterra não tem esse clima. E aí, na parte do sul, por exemplo, nasceram os plantations. O que é isso? Esses grandes pedaços de terra são chamados de latifúndios, que serviam para produzir e exportar. Tanto que tem algodão que vai ser exportado, tabaco. O Brasil mesmo, a colônia brasileira, eles vão sofrer com a concorrência dos Estados Unidos do algodão. E a gente, na verdade, vai perder sempre. É mais ou menos isso que vai acontecer, tá, gente? O que vai acontecer, então? Pelo fato de ser totalmente autônomo, você vai entender por que nos Estados Unidos, ou por que os Estados Unidos foi um dos primeiros a ser independente das colônias todas, tá, gente? E aí eu coloquei aqui, desinteresse? Sim. Por que sim? Como eu falei pra vocês, a parte norte é uma parte que é totalmente assim, esquecida da Inglaterra. Você vê aí no mapa que tem exatamente todos os dados que eu passei pra vocês, deem uma olhada, deem uma grifada. E eu vou falar um pouco sobre essa questão de autonomia. Eu coloquei aqui, ó, autonomia. O fato da Inglaterra não ser tão possessiva, tanto da parte norte como até do sul, faz com que a Inglaterra, diferente do Brasil, quebre o pacto colonial e crie o chamado comércio triangular. O que é isso, professora? Aí também tem na página 113, maravilhoso esse mapa, viu, gente? Espero que vocês estejam acompanhando com a apostila. O chamado comércio triangular. Talvez aqui não tenha ficado muito claro para você cumprir da sua apostila. Como que é isso? A colônia do norte, ela fazia comércio com as Antilhas francesas. E preste atenção nisso. Eles forneciam alimentos para Antilhas francesas e as Antilhas francesas forneciam melaço. E com esse melaço, as colônias inglesas produziam rum, a bebida, e vendiam para a África. E a África, em troca, mandava escravo, que eles vinham e vendiam de novo para as Antilhas francesas ou parava nas colônias do sul. Um ponto importante, gente, é que nas colônias do norte existia um sistema chamado de servo mesmo, que eles contratavam pessoas para vir da Inglaterra, essas pessoas ficavam durante 7 anos trabalhando de graça para pagar essa vinda. E ainda não tem muito nas colônias do norte a escravidão. Nas do sul, sim, gente, é muito sistema escravista, principalmente devido a esse comércio triangular. Porque muitos escravos da África paravam aqui, ó, para trabalhar naquilo que eu falei para vocês, que são as plantations, que são essas grandes extensões de terras que são chamadas de latifúndio. Beleza, gente? Então é o seguinte, esse comércio favoreceu muitas colônias do norte. Só que daí, sem o controle excessivo da metrópole, há uma autonomia das elites do norte. Mas a partir do século XVIII, estou falando que está na página 113, após o mapa, a Inglaterra tentou aumentar o controle sobre seus territórios na América e passou a exigir das 13 colônias um comportamento de submissão. Gente, isso é muito interessante. Sabe aquilo lá que o pai não tem controle sobre o filho porque deu muita liberdade? É o que vai acontecer. A Inglaterra vem no século XVIII e cria as chamadas leis intoleráveis. Que é isso? A primeira lei do açúcar. Em 1764, eles falam o seguinte: a partir de agora, todos os derivados da cana-de-açúcar, inclusive o rum,
que não fosse das Antilhas Britânicas teriam de pagar altas taxas para entrar nas 13 colônias. Gente, lembra que o comércio era as Antilhas Francesas, olha lá. Então vai quebrar aqui a questão do melaço. Por quê? Porque o melaço é derivado da cana-de-açúcar, ele não podia entrar. Lei do selo. Gente, essa lei é impossível. Todos os documentos impressos, revistas, jornais, até baralhos comercializados nas colônias, deveriam ter um selo inglês. Absurdo. E o fim do fim foi a lei do chá, que proibiu o comércio de chá e só ficou a cargo das companhias das Índias Orientais. Em 1774, um ano depois, os ingleses vão fechar o porto da cidade de Boston, que era muito forte a questão do chá. Eles vão ocupar Massachusetts, restringindo a liberdade política e administrativa das colônias por meio da promulgação das leis intoleráveis. Gente, então é o seguinte, essas leis intoleráveis, elas são, na verdade, o final dessa questão das leis do açúcar. Elas são umas leis totalmente abusivas. E como eu disse pra vocês, a ideia é que a Inglaterra, ela sempre afrouxou demais e de repente tentou fazer o quê? Apertar os cintos. E vai dar no que dá. O que vai dar então? O conflito foi armado. Então, vão ser uma série de conflitos que vão desencadear, que nós, todo bom, quem assiste, quem gosta dos filmes americanos da vida aí, sabe que o feriado deles é 4 de julho, que eles comemoram o dia da independência. Então, 1736 vai ser declarada a independência de todos os estados, na verdade, das 13 colônias, e vai ser formado os Estados Unidos. Isso é diferente por quê? Porque eles saíram na frente de todo mundo real. Então, eles vão ser inspiração para vários lugares do mundo, inclusive para o Brasil. A questão é que, logo depois que eles declaram a independência, eles vão criar uma Constituição, no ano de 1787. Essa Constituição, gente, ela vai ter, na verdade, várias bases iluministas, como, por exemplo, garantir os direitos fundamentais. Eles serão governos instituídos pelos homens, votação. E também coloca uma das leis que é a ideia de que se o governo extrapolar o exercício de poder, ele pode e deve ser retirado. Gente, isso é uma inovação para a época, tá, gente? Então é o primeiro estado independente das Américas que vai surgir aqui. E aí a gente vai concluir na página 115 falando um pouco sobre das partes que não são tão bonitas de serem faladas, mas existem. De fato, a alegria de se promover o iluminismo na Constituição dos Estados Unidos é muito bacana. Porém, não é bem assim na prática. Na teoria é, mas na prática não. Nós temos os negros nos Estados Unidos sofrendo toda a série de preconceitos. Se nós falamos que a Constituição é de 1787, somente em 1863 vai ser abolida a escravidão. Porém, as leis que segregavam negros e brancos vão ser só tiradas dos Estados Unidos em 1960. É muito comum falar do apartheid. Não sei se vocês assistiram Todo Mundo Odeia o Chris, eu gosto particularmente, acho muito legal. E ele retrata muito isso, sabe? Essa questão da escola de branco, escola de negros, lugares que os negros poderiam entrar e os brancos não, e assim por diante. Bebedouro para brancos, bebedouro para negros. Gente, isso era muito cruel. E faz pouquíssimo tempo que foi abolido. Nós estamos falando de 1960, tá, gente? E aí, outro grupo também que não foi atendido, que foi massacrado e que não teve nenhum dos seus direitos estabelecidos, foram os índios. Então, assim, é uma independência 100% iluminista? Talvez não. Talvez a liberdade, a vida, a propriedade tenha sido restrita a somente um grupo que para eles interessava. E aí fica para vocês pensarem um pouco mais sobre isso. Todos os exercícios estão liberados para vocês fazerem. Eu quero as fotos para ver que você está concluindo a sua atividade, que você está comigo nesse tempo tão difícil aí. Semana que vem eu mando em formato de documento de Word todas as respostas para que você possa corrigir. Muito obrigada. Obrigada aos que participaram semana passada do fórum, foi muito legal. Espero que a gente possa ter mais momentos como esses. E é isso aí. Valeu, oitavo!